A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco, lembrando que nós estamos neste momento realizando o terceiro culto deste dia. No dia 29 de novembro estamos aqui, mais um culto para abençoar a sua vida. E você no conforto da sua casa está aí assistindo, até mesmo no seu carro, no seu trabalho. Que bom que nós temos esse privilégio da internet dar essas condições. E também nós temos pessoas aqui conosco nesse culto presencial. Nós iremos neste momento iniciar orando, mas antes eu gostaria que você estivesse compartilhando, curtindo, comentando. Com certeza será muito gostoso. No final a gente vai estar divulgando aqueles que estarão conosco. E mais uma vez parabenizando a todos os aniversariantes de hoje. Você que está completando mais um ano de vida, Deus abençoe a sua vida. Feliz aniversário, muitos anos de vida para você, com saúde, com bênçãos a você e toda a sua família. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos, porque entendemos que a tua palavra nos diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faria presente. A tua palavra nos diz também, pedi, dar-se-vos-á. A tua palavra nos diz, buscai e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar na tua presença. E é a tua presença que nós desejamos aqui. Não adianta, ó Deus, este local estar repleto de pessoas e a tua presença não for sentida e percebida. Eu quero que não somente os que estão aqui conosco, mas aqueles que estarão assistindo, sintam o teu poder, o curador, restaurador e libertador. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Aqueles que estão presentes, por favor, fique de pé na presença do Senhor. Esse louvor, ele fala sobre o brilho celeste, o brilho de Cristo, e que você possa sentir esse brilho aí na presença do Senhor, cantando, louvando a Deus, porque o louvor liberta. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando louvores, indo para o céu. Sombras da roda, nuvens em cima, o Salvador não te ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga. Junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores da salvação. Brilho celeste, só vocês agora. Enche a minha alma da glória de Deus.
com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu, brilho celeste, encha minha alma da glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu, canto louvores, indo para o céu, canto louvores, indo para o céu. Aleluia. Eu sei que o louvor ele liberta, e não somente isso, nós estamos aqui nos preparando para estarmos no céu, e lá no céu nós precisamos entender que tem muito louvor. Como é gostoso louvar a Deus. Por isso esse louvor ele diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A tua fé está sendo provada, é luta, é prova, problema financeiro, problemas de saúde, problema familiar, muitas vezes é uma porta de emprego, uma situação. Deus está permitindo para que você cresça um pouco mais. Amém? Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Diga agora: minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Rompendo em fé, cante, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Rompendo em
A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, aleluia. É pela fé que estamos aqui. Eu quero que você feche seus olhos agora. Você não veio aqui apenas por vir, porque se você vier aqui apenas por vir, você vai sair daqui vazio. Mas se você entender que este lugar não é outro lugar senão a porta dos céus, a porta que nos leva até a presença do Deus Todo-Poderoso, você estaria com tremor e temor diante dele. Você que está em casa, não tenha de maneira nenhuma esse momento como um momento apenas para cumprir uma obrigação, mas que esse momento seja um momento de reverência, um momento de entrega, um momento de adoração. Adore ao Senhor, busque a Ele de todo o teu coração, entregue-se a Ele. Eu não sei o que você necessita, o que você precisa, mas eu sei que Ele te ama. Jesus te ama e provou este amor morrendo por você na cruz e enviando o seu Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, está em você, e o Espírito Santo se move aqui neste lugar, se move aonde você está, e eu tenho a certeza que grilhões estão sendo quebrados, destruídos pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do Senhor estas vidas que estão orando neste momento, que estão clamando pelo Teu nome, que estão buscando a Tua face. Muitos, ó Deus, estão desesperados. Muitos, ó Deus, não sabem o que fazer diante da circunstância. Muitas vezes é um parente que está enfermo, é um parente que está, ó Deus, internado, é uma pessoa que está, ó Deus, sofrendo. Então envia os Teus anjos e vá de encontro a essa necessidade. Venha repreender esse câncer, venha repreender, Senhor, esse coronavírus, venha repreender, ó Deus, esse problema, ó Deus, que está acometendo esta pessoa. Coloca por terra agora esse problema também financeiro, esse desemprego, essa porta que está fechada. Deus, venha socorrer, venha abrir porta. Abençoa esse comerciante, abençoa esse empresário, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, socorrendo esta família, esta crise que está acontecendo no lar. Caia por terra todo o demônio, toda a falange, todo o mal, saia agora, e que esta vida se receba, Senhor, o refrigério, receba a Tua graça, a Tua libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse louvor diz: se o sol se pôr. Quando acontece do sol se pôr, vem a noite. E quantos ficam tristes, desesperados diante das trevas, diante da escuridão. Mas eu quero dizer para você: se o sol se pôr e a noite chegar, que você possa dizer: Senhor, Tu és o Senhor que me guia, é o Senhor que me faz passar por tempestades, e eu posso encontrar um abrigo fiel no Senhor. Vamos cantar. Alcançar
pastora Bia vai orar agora. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração ao Deus que passa conosco pelo fogo e pelas águas, em meio à tempestade, um Deus que passa conosco, Senhor, em todos os momentos difíceis da nossa vida, um Deus que não nos abandona, que não nos vira as costas, um Deus único, sempre disposto a nos estender a mão e a nos perdoar. Nós te damos graça, Pai querido, nós te damos graça pela vida do teu Filho Jesus Cristo, que veio e morreu para refazer a aliança que quebramos, para que pudéssemos hoje te chamar de Pai, para poder, Senhor, que não houvesse mais separação, não houvesse mais o véu, para que Ele morreu, para que pudéssemos estar aqui falando diretamente com o Senhor, sem intervenções. Nós podemos hoje chegar diante do Pai e falar das nossas dores, das nossas angústias, das nossas aflições, de tudo que temos vivido, Senhor. Hoje nós podemos ver a Tua face, hoje nós podemos Te buscar de forma verdadeira. Obrigado, Jesus, por esse sacrifício feito por nós na cruz. Obrigado pela Tua companhia, pelo Teu zelo e Teu amor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. As crianças poderão ir para a salinha com a nossa irmã Alessandra. Em nome de Jesus. Graças a Deus. E hoje quem está nos ajudando aqui, o nosso irmão Lucas no Data Show, o nosso irmão Bruno está aí na gravação, o Milton hoje está na porta. Que bom que nós temos sempre uma equipe abençoada nos ajudando, nos socorrendo, e isso é muito bom para a glória do Senhor. Nós iremos neste momento avisar a você que os nossos cultos estão sendo aqui, como eu disse, de manhã às 7h30 da manhã. Nós já tivemos o primeiro culto, o segundo culto foi às 9h, inclusive hoje nós tivemos os pastores de Brasília, pastora Lúcia, pastor Gil Dantas, que esteve aí conosco neste dia. Foi uma benção. Se você não assistiu, aproveite que está lá gravado, você pode assistir, tanto na página do Facebook, como também no YouTube, ok? Você pode entrar na nossa página Igreja Batista Eulam e no nosso site, www.igrejabatistaeulam.com.br. E lembrando que para você chegar aqui no culto, você precisa agendar antes. Se você chegar e não tiver agendado, tiver o número aqui de 20 pessoas, você não vai entrar, não tem como. Nós não podemos brincar, porque afinal de contas existe aí o coronavírus, existe a situação, inclusive o nosso prefeito, a primeira dama está lá na UTI da Unimed. Então não é brincadeira. Muitas pessoas estão morrendo, então a gente tem que fazer a nossa parte. Só pode entrar aqui com máscara, sem máscara também não entra. E também com todo aquilo que a gente tem do álcool gel, tapete higienizador, medição, né, da temperatura e, é claro, debaixo do sangue de Jesus. Amém? Pode passar, fazendo um favor. E lembrando que nós temos aí também, deixa eu só pegar aqui, ok? A questão da oferta. Eu vou pedir para o Milton já recolher para nós a oferta. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, não baixe a guarda. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, nosso gasto, principalmente com energia, está muito mais alto do que antes, porque nós estamos com os 3 cultos, temos que ligar o ar, lá no fundo as crianças estão com o ar ligado, ao mesmo tempo, de manhã nós temos a oração, o ar está sendo ligado, não dá para ficar sem o ar, e não somente isso, a limpeza está realmente, né, cada virada do culto, estamos passando aí toda a proteção que precisa, para limpar, para proteger você. Então não deixe, até mesmo da internet, tudo isso é um gasto que não é pequeno. Então seja generoso a ofertar, a dizimar. Esse final do ano, se você realmente está empregado, seja grato a Deus, entregando aí o seu dízimo, o seu 10º do seu dízimo também, assim como o seu pastor faz, que você o faça, para que o Senhor continue repreendendo o devorador, conforme a palavra dele que diz, trazei, em Malaquias 3, e ele disse, eu vou repreender o devorador.
Então obedeça, que com certeza terá bênção nessa obediência. E você que está em casa, nós temos aí a nossa conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulam. Você pode fazer a transferência, um TED, um Pix, agora está aí, né, modernidade, o Pix, e o código é 341, agência 0144, a conta 17760-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Vou orar por você que foi generoso em ofertar, em dizimar, e que você que não fez, que você possa também ser abençoado para o fazer. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor os teus filhos, que de alguma forma, Senhor, já contribuíram, ofertaram, dizimaram nesse mês de novembro, e agora, Senhor, hoje, por ser o último domingo de novembro, iniciamos o mês de dezembro, que haja no coração mesmo o desejo dessa generosidade, de abençoar, Senhor, e que todos sejam grandemente abençoados, prósperos, para que também possam contribuir e, ó Deus, não faltar, não somente à igreja, mas também para os teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos agora estar trazendo a você a palavra e eu gostaria que você ficasse bem atento à mensagem desta noite em nome de Jesus. A palavra que eu irei trazer hoje, talvez podemos assim dizer, sem o pastor Judantas saber, e até mesmo a pastora Lúcia, porque a gente já tinha preparado a mensagem, praticamente Deus usando a vida deles para dar a continuidade desta noite. Então a mensagem que nós vamos trazer está aqui, ó, e eu gostaria que você ficasse atento, e o tema é: os gigantes sempre voltam. Diga comigo: os gigantes sempre voltam. E o texto que nós temos na Bíblia falando sobre isso está em 2 Samuel, capítulo 21, do 15 ao 22. Eu quero até que o Bruno dê uma olhada para mim, se precisar. Eu sempre peço para eles dar mais prioridade aqui do que para mim. Se estiver cortando aqui não tem importância, mas tem que estar bem enquadrado aqui, para mim é o suficiente. Então voltando, 2 Samuel 21, do 15 ao 22. De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. Filisteus sempre foram os inimigos do povo de Deus. E desceu Davi, o rei Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejara contra os filisteus, que Davi se cansou. Mostrando para nós a nossa humanidade. Nós muitas vezes temos ali a facilidade de fazer as coisas, mas tem hora que a gente também se cansa. Lembrando que nós vamos ver que Davi, logo quando um jovem, ele teve a oportunidade de vencer o grande gigante Golias. Nós vamos falar um pouquinho depois, lá na frente. Mas aqui ele já estava como rei, já tinha passado um período, e é claro que diante de tudo que ele já tinha passado, agora, diante de mais uma luta, ele se cansa. E quando ele se cansa, os inimigos aproveitam esse momento de estarmos cansados. Por isso que a Bíblia fala assim: os que confiam no Senhor serão como a corça, que tem as bênçãos de Deus, que tem o desejo de buscar as águas, e nessa desejo de buscar as águas, que inclusive Jesus é a água viva, você se fortalece, porque em Jesus nós somos fortalecidos, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então muitas vezes estamos cansados, mas é no Senhor que nós nos renovamos. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante. Hoje nós vemos aí, muitas vezes no Guinness, o book, né, falando a respeito daqueles que no mundo são pessoas fora do normal, são pessoas que na sua estatura foram bem maiores do que aqueles que são normais. E a gente vê que a gente fica assustado, mas a Bíblia nos relata que na época de Davi e bem antes também existiam pessoas que eram considerados gigantes, pessoas muito altas, fortes. E nós temos esse Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze. Eu não vou entrar aqui em detalhes na questão desse peso, mas não era uma coisa leve, e que cingia uma espada nova, e intentou matar Davi. Então esse gigante agora intenta contra Davi, que era o rei, e estava cansado. Mas o que acontece?
Porém Abissai, filho de Zeruía, o socorreu, e ferindo ao filisteu, o matou. Então o gigante agora cai por terra, porque um servo de Davi socorre Davi e mata aquele gigante. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Guarde essa palavra. Eles disseram: olha, rei, nunca mais o Senhor vai sair conosco na batalha, para que a lâmpada de Israel não venha se apagar. Voltando, e aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Lembra aqui o tema? Os gigantes sempre voltam. Veio outra peleja contra os filisteus. Então Sibicai, o Husatita, matou Safe, que era dos filhos do gigante. Mais um gigante que estava nessa guerra, e agora mais um servo de Davi mata esse gigante. Acabou o gigante? Não, vem mais gigante pela frente, porque os gigantes sempre voltam. Os gigantes sempre voltam. Vamos lá. Olha aqui na continuidade, 2 Samuel 21, do 15 ao 22. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Hanã, filho de Jaré Oregim, o belemita, matou Golias, o giteu, de cuja lança a haste era como órgão de tecelão, ou seja, bem afiada. E mais um gigante, que também chamava-se Golias. Não era o Golias que Davi tinha matado, porque já tinha morrido, mas existia um outro Golias que era gigante. E houve ainda também outra peleja em Gate. Uma observação: a Bíblia fala que o gigante Golias, que Davi tinha matado no primeiro momento, era de Gate. E agora nós observamos que todos esses gigantes eram do mesmo lugar, de Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha 6 dedos. Olha só, já viu uma pessoa com 6 dedos? Já conheceu? Eu já conheci. 6 dedos na mão, 6 dedos no pé, e era esse gigante, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 por todos. Nós temos quantos dedos? Vamos ver se é bom aí. Nós temos 20, não é verdade? Né? Temos aqui nas mãos, no total 10, nos pés mais 10, então 20. Mas esse homem tinha 24. Também este era descendente do gigante, tendo ele desafiado a Israel, Jonatas, filho de Semei, irmão de Davi, o matou. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate. Olha lá, nasceram da onde? Do gigante em Gate. E caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então, para a gente entender um pouquinho, Davi, quando mata o gigante Golias, Golias foi o primeiro gigante. E aqui, quantos gigantes apareceram depois? Mais 4. Então aqui, ó, você vai ver nessa figura, 1, 2, 3, 4, e o 5, e aqui Davizinho pequenininho, não é verdade? Mas todos os gigantes foram mortos, mostrando para nós que Deus nunca nos abandona. Se nós confiarmos nele, ainda que os gigantes possam voltar, ainda que as dificuldades possam vir, os problemas, se nós confiarmos em Deus, todos eles também serão abatidos, todos eles serão vencidos. Vamos lá agora para entender um pouquinho esse contexto. Israel viveu a maior parte de sua história lutando para conquistar o direito de ser o povo de Deus. Israel ainda que tinha essa promessa, mas eles teve que lutar para ter esse direito de ser povo de Deus. E nós também não somos diferentes. Eu tenho que lutar, você tem que lutar. E como que nós lutamos? Porque nós lutamos no sentido de não darmos lugar para a nossa carne, porque a nossa carne muitas vezes não quer vir para o culto, a nossa carne não quer muitas vezes assistir ali na nossa casa, os cultos, muitas vezes não quer orar, não quer dizimar, não quer ofertar, não quer pregar o evangelho, não quer se arrepender. Então é uma luta para nós sermos considerados povo de Deus,
porque dizer que é de Deus é fácil. O problema é que as pessoas que estão ao nosso redor sabem se nós somos de Deus ou não, porque a Bíblia fala que pelos seus frutos o conhecereis. E para nós termos o título de que somos povo de Deus, é com muita luta, como Israel também, para conseguir, tiveram que lutar. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 ao 30, veio um homem de Deus a Eli. Eli era o sumo sacerdote da época. E lhe disse: assim diz o Senhor, não me revelei, na verdade, a casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, sujeito à casa de Faraó. E Deus usa esse homem para falar com o sumo sacerdote ali a respeito do seguinte: olha, eu me revelei ao povo de Israel, lá no Egito, fazendo com que eles saíssem de lá com mão forte, fazendo com que eles atravessassem o Mar Vermelho. Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o éfode. Para quem não sabe, é uma parte da roupa sacerdotal. Esse é o éfode. E ele fala assim: perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que fizessem na minha morada, e porque honra teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Então Deus começa a usar para repreender até mesmo o sumo sacerdote, dizendo o seguinte: olha, você foi escolhido, eu coloquei para isso, mas você deveria ser um exemplo, você deveria obedecer a minha palavra, mas você não está obedecendo. E os seus filhos, que deveriam também ser uma sucessão de obediência, eles não estão obedecendo a minha palavra, eles não estão vivendo a minha palavra. Vamos agora. Por causa do pecado, falta de temor e não honrar a Deus, sempre veio o castigo. Preste bem atenção. Quando eu decido não obedecer a Deus, não temer a Deus, e uma vida de pecado, saiba uma coisa: as consequências são inevitáveis. Não tem como, porque você planta, você vai colher. Tudo que nós semeamos, nós iremos colher. Se não for aqui, vai ser na eternidade. Não tem como fugir do juízo de Deus. Veio o castigo, 1 Samuel 2, 27 ao 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Olha só, Deus falou assim: olha, eu tinha falado que a tua casa, os descendentes, estariam na minha presença para sempre. Eu falei. E se Deus fala, Ele não vai mudar. Mas diante da desobediência, diante do pecado, diante da falta de temor, diante das situações, com certeza veio as consequências. E Deus fala: mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Deus diz: eu só vou honrar aquele que me honra, mas aquele que não me honrar será desprezado. E foi o que Deus fez com Eli e os seus filhos, porque os filhos desonravam a Deus, pegavam das ofertas, e muitas vezes que Deus realmente falava que não era para fazer da maneira que eles faziam, e eles faziam uma maneira que Deus, ele se entristecia e ele se irava, porque não somente eles faziam, mas também o próprio sumo sacerdote não corrigia, não chamava a atenção dos filhos. E Deus foi tendo a paciência, mas chega uma hora que a paciência de Deus também fala: opa, chega. Então Deus é paciente, mas chega uma hora que a paciência de Deus vai embora. E quando Ele decide agora corrigir, olha aqui, o jovem Samuel, que vivia sob a orientação do sacerdote Eli, aí nós encontramos um jovem. Quem foi esse jovem? Samuel. Samuel foi aquele que lá na frente ungiu Saul como rei, também foi aquele que ungiu Davi como rei. Mas
ele veio por um milagre de Deus. A sua mãe, Ana, não podia ter filho, era estéril. E ela vai até o templo, e ali ela ora a Deus, pedindo ao Senhor um filho. E ela diz: Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu vou entregar na tua casa. Eu faço um voto, eu vou dar ao Senhor. E Deus fez com que esse filho viesse, o impossível aconteceu. E quando Samuel nasceu, ela logo em seguida, mais um tempo, desmamando a criança, leva para o sumo sacerdote Eli e diz: olha, por esta criança eu orava, e o impossível aconteceu, agora estou entregando ao Senhor. E Samuel agora cresce na casa de Deus, se torna o profeta de Deus. E agora Deus visita a Ana e dá mais 5 filhos para ela, pela obediência que ela fez. Mas voltando, agora esse jovem Samuel, ainda criança, pequeno, estava lá, morando no templo. 1 Samuel 3:1. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Hoje nós temos um privilégio. Você que está nos assistindo, você que está aqui, a palavra não está sendo escassa, porque por todos os lados estão se pregando. A internet está indo a palavra em todos os cantos da terra. Hoje dá para você até escolher o que você quer ouvir. A palavra está aí. Mas naquela época a palavra era escassa. E diz assim: e as visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. O sumo sacerdote começou a ficar cego, já não conseguia ter a visão perfeita. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus. Lembra da lâmpada de Deus no templo? E agora lá na frente, você lembra que eu falei para vocês recordar sobre isso, a lâmpada de Deus, que os servos disseram para Davi: Senhor, não vai mais conosco para que a lâmpada de Deus não se apague. Mais uma vez está dizendo, antes havendo apagado, ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel, Samuel. Quem chamou? Deus. Chama quem? Aquele pequeno Samuel. E o Senhor diz: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele respondeu da maneira correta. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Ele pensa que era o sumo sacerdote que estava chamando. E ele vai até o sumo sacerdote: eis-me aqui. E quando ele diz isso: porque tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, torna-te a deitar. E ele foi e se deitou. 1 Samuel 3:6. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Novamente Deus chama Samuel. Ele era muito jovem, muita criança, não entendeu que era Deus chamando. E ele vai até o sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote também não estava entendendo o que estava acontecendo. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela 3ª vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. E agora, Samuel 3:10. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Agora ele entendeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todos que a ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli. Olha só, Deus fala: eu vou cumprir agora contra o sumo sacerdote Eli. Porque aquela coisa, a mesma espada que ela corta para lá, ela corta para cá. Ninguém fica livre dessa espada. Se você não obedecer, pode ter certeza, vem chumbo grosso para quem quer que seja. E ele fala: eu vou ser contra Eli.
de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa, porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. Deus falou assim: olha, os seus filhos blasfemaram contra mim, e ele, como sumo sacerdote, não repreendeu os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele. E se eles se desviarem, você como pai e mãe, você tem sim autoridade para repreender, você tem autoridade para chamar a atenção, com amor, com graça, porque Deus castigou o profeta, o sumo sacerdote, porque ele não repreendeu os seus filhos. E a repreensão foi o seguinte: Samuel, que vivia sob a orientação do sacerdote Eli, viu os filisteus derrotarem o seu povo e levarem a arca da aliança. Olha agora, Samuel 4, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. Então Samuel agora, um jovenzinho, ele vê agora quem? O inimigo, os filisteus, vindo contra Israel e derrotando a nação de Israel. E Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. E houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Também foi tomada a arca de Deus, a arca da aliança, que era algo que todos ali tinham a ela como a presença de Deus, mas a lâmpada de Deus se apagou. A arca sem a presença de Deus é apenas um caixote. Aqui essa igreja sem a presença de Deus vai ser apenas um salão. Você sem Deus vai ser apenas uma pessoa vazia. Se nós somos alguma coisa é por causa da presença de Deus. E agora também foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Foram mortos. Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça, sinal de humilhação. E agora 1 Samuel 4,13, ao chegar ele, estava Eli sentado numa cadeira ao pé do caminho vigiando, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E quando aquele homem chegou e anunciou isto na cidade, a cidade toda prorrompeu em lamentações. E Eli, ouvindo a voz do lamento, perguntou: o que quer dizer esse alvoroço? Porque lembrando que Eli não estava enxergando mais, tinha perdido a visão. Então o homem, apressando-se, chegou e o anunciou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos, e os seus olhos haviam cegado, de modo que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: estou vindo do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que sucedeu, meu filho? E a resposta agora para Eli foi a seguinte: 1 Samuel 4,17, então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto era homem velho e pesado, obeso, e ele tinha julgado a Israel 40 anos. Irmãos, a justiça de Deus veio e ninguém ficou ileso. O sumo sacerdote, os filhos, a arca da aliança, Israel, todos pagaram preço pela desobediência. Esse mesmo Deus que nós estamos servindo aqui agora, é o mesmo Deus que corrigiu lá no passado. Por isso que diante dele nós temos que tremer e temer. Nós não podemos brincar de sermos cristãos. Agora, voltando um pouquinho, um dia surge um jovem chamado Davi, que desafia o chefe dos filisteus, o gigante Golias. Um pouquinho lá na frente, Samuel se torna agora o profeta, aquele jovem que Deus chamou, agora é o profeta de Israel. E lá na frente, Davi, ele se depara com o gigante Golias, no capítulo 17. Lembrando que
Bem depois de Golias aparecem mais 4 que são derrotados pelos servos de Davi. Mas bem antes lá estava Davi diante do gigante Golias. Com a derrota de Golias, o povo pensou que a paz estava garantida. Mas eles perceberam mais tarde que os gigantes sempre voltam. A grande lição para nós é o seguinte: olha, você está passando o problema do coronavírus? Vai passar? Vai. Mas vai vir outro gigante. Está com desemprego? Vai conseguir um emprego? Vai. Mas vai vir um outro problema lá na frente. Um problema familiar? Vai passar? Vai. Mas vai vir um outro problema. Porque os gigantes sempre voltam. Não tem como. E por isso nós temos que saber lidar com esses gigantes e nos fortalecer, porque Davi estava enfrentando gigantes e Davi conseguiu vencê-los, e nós também podemos sim aprender com Davi a vencer todos os gigantes que aparecem nas nossas vidas. Primeiro, o texto de 2 Samuel 21:15 afirma, 2 Samuel 21:15, de novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel, e desceu Davi com ele os seus servos, e tanto pelejara contra os filisteus, que Davi se cansou. Lá na frente. Segundo, como enfrentar os novos gigantes. E aqui nós temos que esse é o objetivo de ser igreja, saber que precisamos um dos outros. Para nós vencermos o gigante, é necessário entendermos que nós precisamos um dos outros. Por isso que quando eu compartilho as lives, eu sempre coloco: unidos somos mais fortes. Porque uma andorinha sozinha não faz verão. A Bíblia fala que ai daquele que estiver só, mas aquele que estiver em 2, aleluia, com certeza o cordão de 3 dobra, não se quebra tão facilmente. Unidos nós somos mais fortes. Então, em primeiro lugar, é preciso ter consciência de que sozinho nós não temos chances de vencer. Nós olhamos até mesmo para as formigas, né? Quando elas se juntam ali, elas têm uma força. 2 Samuel 21:16-17, como eu já li, aqui nós vemos que Davi venceu aquele gigante quando ele estava cansado, porque veio os servos e o ajudou. E não é diferente nos dias de hoje. Diante de tudo que nós estamos passando, como nós começamos aqui, eu falei que hoje, aqueles que estão nos ajudando, tanto na gravação, como na porta, no data show, aquele que contribui com dízimo, com oferta, aquele que contribui orando, intercedendo, aquele que muitas vezes vem: pastor, precisa de alguma coisa, olha, conte comigo. E assim nós também, da mesma forma, nós como pastor, né, junto com vocês, cuidando de vocês, porque unidos nós somos mais fortes. No momento que há união, nós vencemos muitas coisas. Terceiro, a batalha não terminou com a vitória de Abissai sobre o gigante filisteu. Porque em 2 Samuel 21, versículo 18, diz: depois disso houve ainda outra peleja. Versículo 19, houve ainda em Gobe outra peleja. Versículo 20, houve ainda outra peleja. Porque Davi agora tinha que enfrentar o gigante Golias. E o que nos chama a atenção é que antes de Golias, Davi teve outros gigantes. E que gigantes são esses, pastor? 1 Samuel 17:33, Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu, para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e sempre que vinha um leão, ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe o arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava pela queixada, e o feria e o matava. E agora, o próprio Davi diz: olha, vinha o urso, vinha o leão, eu ia lá e matava. E ele traz isso agora à sua memória, a esperança. A Bíblia fala assim que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E agora tinha um gigante, o primeiro gigante, Golias. Ele falou: olha, Samuel 17:40, então tomou na mão o seu cajado e escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Lembrando que Davi vence o gigante Golias
qual foi a arma que ele usa no primeiro momento? Uma pedra, que ele usa com a sua funda. Mas quando ele vai no ribeiro, quantas pedras ele pega? Quantas? 5 pedras. Olha, algo profético, porque Golias era o primeiro gigante. Teria mais quantos gigantes pela frente? Mais 4. Nós temos que entender que Deus, Ele conhece, Ele sabe de tudo, o que pode acontecer lá na frente. E quando nós dependemos de Deus, nós somos dirigidos por Deus. Mesmo nessa pandemia, é Deus que vai nos dirigindo, é Deus que vai nos mostrando, olha, qual é o caminho a fazer, a realizar. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos vencer todos os obstáculos. E agora nós encontramos 1 Samuel 17:41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E agora nós, na continuidade, 17:45 de 1 Samuel. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Irmãos, é a fé. Davi estava cheio de fé, a lâmpada de Deus não se apagou no coração de Davi, e eu creio, eu tenho a certeza que quando nós não deixamos a lâmpada de Deus apagar em nosso coração, a fé, a esperança, nós vencemos coronavírus, nós vencemos desemprego, nós vencemos as lutas diárias, nós vencemos todos os gigantes, porque Davi estava agora cheio de fé, indo contra o gigante. 1 Samuel 17:48. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu, e Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra, feriu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. E aqui nós vemos o jovem Davi matando o gigante, cortando-lhe a cabeça. Como que ele corta a cabeça? Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre os filisteus, e tomando a espada do gigante Golias, dele, tirando da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. E vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Os nossos inimigos, os gigantes, irão fugir, porque Deus que nos dá a vitória. E para a gente finalizando, 2 Samuel 21:22, esses 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então possivelmente esses 4 também talvez tinham parentesco ali com o Golias, que Davi tinha matado. Observe que esses 4 gigantes não foram vencidos por Davi. Quem venceu o primeiro gigante, quem foi? Davi, Golias. Mas aquele outro que eles foram mortos, não foram por Davi. Olha agora o que nós aprendemos. Quem os derrotou foram seus homens. Foram os homens de Davi. Porque eles lutaram em defesa de Davi. Por que eles lutaram agora contra os gigantes que estavam vindo ali contra Davi? Porque perceberam que um soldado, um capitão e até mesmo um rei morto poderia ser substituído. Vamos substituir um capitão? Vamos. Um rei? Vamos substituir. Vamos substituir um soldado? Vamos. Mas o que não é substituível é aquele que for ungido por Deus para dirigir o povo. Não poderia correr esse risco. Davi foi ungido por Deus. Deus mandou Samuel para ungir Davi.
e ele era ungido de Deus, e os homens disseram: você não pode morrer, porque não tem substituto, porque você é ungido de Deus, a lâmpada de Deus não pode se apagar. Oh, aleluia! O que aprendemos aqui, irmãos? A igreja precisa se mobilizar para defender aquele que dirige por ordem do Senhor. Hoje aqui na Igreja Batista Eulã, eu sou aquele que Deus instituiu para dirigir esse trabalho. Tem, é claro, pessoas que podem substituir, pode dirigir, pode, mas a unção de Deus está sobre mim nesse ministério. E aí eu preciso de quem? De pessoas que estejam do meu lado. Pastor, o senhor operou, o senhor está precisando de alguma coisa? Pastor, está faltando alguma coisa que eu possa ajudar? Eu posso ficar na porta, eu posso ficar aqui no Data Show, eu posso ficar na filmagem, eu posso orar pelo Senhor, eu posso ajudar no quê, pastor? O senhor não pode se cansar, porque pode até alguém vir substituir o Senhor, mas o Senhor tem a unção que Deus colocou sobre esse ministério, e não pode morrer. E quantas pessoas não valorizam isso, irmãos, e os ministérios estão se acabando por aí. Quantas pessoas não estão valorizando aquele que Deus colocou e desprezam, mas depois choram amargamente, porque não valorizaram aquele que tinha a lâmpada de Deus. Juntos nós podemos expulsar os gigantes. É por isso que eu falo, juntos nós vamos vencer todos os gigantes, porque Davi entendeu isso, que o único jeito de vencer todos os gigantes era unidos. Uma casa dividida não prospera. Se nós estivermos divididos, nós não vamos a lugar nenhum. Mas se nós nos unirmos, somos pequenininhos, mas nós fazemos muita coisa. Nós conquistamos muitas coisas, porque a união faz a força. Esse é o propósito de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós podemos expulsar os gigantes do medo, unidos, das doenças, da falta de recursos, das impossibilidades, dos fracassos. Quantas cestas básicas nós ajudamos aqui unidos? Quantas intercessões nós fizemos com pessoas fracassadas que foram fortalecidas? Quantos casamentos foram restaurados porque nos unimos para fazer isso? Quantas pessoas foram libertas? Quantas pessoas foram salvas porque nos decidimos a nos unir? É hora então de renovar as nossas armas para vencermos todos os gigantes que estão impedindo o progresso da obra de Deus. E você que está nos assistindo, você também não é diferente. Deus te levantou para que você viesse a ser um canal de bênção para esse ministério também, através da sua intercessão, através da sua contribuição, através do seu compartilhamento, através de você estar aí, sim, sendo uma pessoa, um instrumento na mão de Deus, para que esse ministério possa sim chegar a muitas pessoas, trazendo a palavra, porque é isso que nós prezamos, em trazer a palavra viva e verdadeira. E para nós irmos no penúltimo dos slides, em Deus faremos proezas. Olha o Salmo 60, versículo 12, Davi agora ele escreve esse salmo, e ele fala o seguinte: em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calcará os pés dos nossos inimigos. Então eu quero que você repita comigo: em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calcará os pés os nossos inimigos. Todos os gigantes vieram, urso, vieram leão, vieram Golias, vieram os demais, mas todos foram abatidos. Deus é Ele que está na nossa frente, e em Deus nós iremos fazer proeza. E para encerrar, com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Salmo 60, versículo 12. Vai vencer em nome de Jesus o coronavírus, vai vencer o desemprego, vai vencer todas as lutas. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Vamos orar na presença do Senhor. Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença agora juntamente com Teus filhos, para suplicar, ó Deus, que
porque o mesmo Deus que esteve com Davi, o mesmo Deus que os livrou, Senhor, ó Deus, dos gigantes que estavam ali vindo contra eles, o mesmo Deus está aqui hoje, o mesmo Deus que fez com que os servos de Davi se preocupassem em não deixar Davi se cansar, não se preocuparem que Davi não viesse a morrer, porque Davi tinha a unção de Deus, tinha a lâmpada de Deus, e eles entenderam isto, porque não poderia se apagar essa lâmpada. Deus, que haja no mesmo sentimento aqui no ministério, ó Deus, que o Senhor continue abençoando cada pessoa que tem se preocupado em orar, em ofertar, ó Deus, em contribuir com esta obra, que todos tenham o mesmo pensamento da unidade, porque é isto que glorifica o teu nome, independente do credo, independente da religião, independente, ó Deus, quem está conosco, independente, que possamos ter o mesmo propósito de estar, Senhor, fazendo com que a tua palavra chegue aos quatro cantos, vidas sejam curadas, restauradas, fortalecidas, abençoadas. Eu peço que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, acamados, que o Senhor repreenda esse coronavírus, visita o nosso prefeito Dilador, abençoa a primeira dama de Omércia, ó Deus, repreenda todo esse mal na vida deles, e que o Senhor venha cuidar, ó Deus, da nossa saúde, da nossa família, nos livrando do espírito de morte que tem vindo assolar, ó Deus, as nações. Apressa, ó Deus, nessa vacina, nessa cura, e continua a nos proteger, que possamos ser, ó Deus, ao mesmo tempo vigilantes, não dar lugar ao inimigo, entender que o Senhor peleja por nós. Livra-nos de todo mal, livra, Senhor, ó Deus, aqueles que estão endividados, consigam pagar as suas contas, aqueles, ó Deus, que não têm o que comer, que o Senhor venha suprir as necessidades, enviar o pão de cada dia, a vestimenta, o calçado. Abençoa aquele casamento que está destruído, que o Senhor venha restaurar, trazendo a tua presença, trazendo a tua graça. Aquela pessoa que está sendo oprimida pelo diabo, ó Deus, com depressão, com opressão, síndrome de pânico, com medo, com receio, todo mal, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, e que esta pessoa seja liberta agora do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor para a gente encerrar. Mas antes disso, eu quero agradecer aqueles que estão conosco. Que bom saber que você está aí assistindo, que você está curtindo, que você está comentando, porque é através da sua vida também que nós nos fortalecemos e somos abençoados também, porque juntos, como eu disse, somos mais fortes. Quero agradecer a irmã Assunta, que bom tê-la conosco, amada. Um abraço no seu coração, ela que é responsável pela Casa Bom Samaritano. Um abraço da irmã Marlene, Tenente Coronel Manuel Guimarães. Também um abraço aí também da irmã Juliana, a irmã Luzinete lá de Penápolis, a Irene Ramalho, a Bete do Alberto. Um abraço para vocês, saudade. Deus abençoe. A Geide que está aqui, mas também está aí curtindo, que bom. A minha irmã Elza Helena, o Fausto, lá em São Caetano do Sul, um abraço para vocês no coração. Minha mãe está ali no fundo assistindo com meu irmão também a palavra, o Antônio Carlos, a Margarete, a Vitória, toda a nossa família. Deus abençoe. A Gisele também, o Ricardo, que bom tê-los conosco. A Solange Clementino, o Alex que está aqui, mas também curtindo. É isso aí, Alex, glória a Deus. Flavielton, muito bem, glória a Deus, e isso nos faz vencedores. Deus abençoe. A Solange dizendo a paz a todos. Irene, a paz. Luzinete, glória a Deus. A Beth dizendo a paz, glória a Deus. Flavielta, a paz do Senhor. Solange, amém. E eu sei que muito mais estarão acessando, compartilhando, porque essa palavra vai gerar vida, em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor para a gente encerrar. Por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Batendo palma. Caiu por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que sara, que cura e santifica. Ele
Espírito, com nossos lábios vamos proclamar. Caíram por terra agora os inimigos de Deus. Está estabelecida a casa do Senhor. Caíram por terra agora os inimigos de Deus. Está estabelecida a casa do Senhor. Está estabelecida a casa do Senhor. Está estabelecida a casa do Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez agradecendo pela sua companhia. Tenho certeza que compartilhando muitos serão abençoados por esta palavra. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo, amém e amém. Está terminado em nome de Jesus, lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço no coração, fique com Deus, boa semana em nome de Jesus.